E como que a pessoa ela vai ter essa definição de cabala na Bíblia que ela tem em casa? Então, sozinha ela não vai conseguir. Não, mas ela consegue identificar se ela... alguma coisa assim, falar assim, pô, isso aqui tá diferente. E ela buscar, ela vai encontrar na cabala? Vai. A Kabbalah vai servir justamente para isso, né? Sim. Como é que a coisa funciona? Então, vamos pensar assim. Eu disse aqui que a nossa relação com Deus normalmente é uma relação onde eu espero que Ele faça alguma coisa por mim. Se tá tudo bem na minha vida, eu tô aproveitando a vida, tô envolvido nos meus projetos, tô fugindo dos meus medos, tô evitando alguma situação desagradável ou algum desastre que eu sei que pode acontecer ali, eu tô tentando resolver as situações e os meus perrengues, né? Eu passo a minha vida basicamente fazendo isso. Certo. Procurando melhorar aquilo que é possível e evitar aquilo que é possível, mas que é indesejável. Uhum. Se eu consigo evitar aquilo que é ruim e alcançar aquilo que é bom, eu vou seguindo. Uhum. Né? Instintivamente é assim que a gente funciona. Mas, no geral, a não ser aquele que já tem mesmo uma educação, um viés e se mantém na religião, a pessoa, vamos dizer assim, laica ou leiga, né? Ela quer saber da vida material dela, Sim. né? Da normal, progressão né? dela, dos Sim. projetos da família dela, sei lá, do dinheiro, da escola, da faculdade e assim por diante, do trabalho e tal. Uhum. Quando acontece um problema que aparentemente não tem solução, a pessoa vai procurar o Criador. Certo. Né? Essa relação é uma relação onde a gente acredita que o Criador dá e eu recebo. Uhum. Né? Sim. É assim que funciona. Kabbalah é uma palavra em hebraico que significa recepção. Recepção. Por quê? Porque o ser humano recebe. Certo. Ok? Então, o que os cabalistas são aqueles que já receberam. Já vou explicar o que é que se recebe. Sim. E a Kabbalah é ensinar a pessoa como receber. Então, assim, a Kabbalah é um estudo místico, né, aprofundado, e seria sobre a Bíblia, a Torá e os ensinamentos judaicos. Mas lembrando que, na verdade, o ensinamento judaico é que veio da Kabbalah de lá, inicialmente. exatamente. A Kabbalah ela é muito mais antiga que isso. Então, o que acontece? Quando eu olho para a Bíblia, Sim. tudo que está escrito na Bíblia, vamos imaginar assim, imagina que Deus fez o ser humano, Certo. e o ser humano é uma criatura muito complexa. Uhum. E ele precisa de um manual de instrução. Uhum. Né? Quando você compra um aparelho eletrônico qualquer, uma TV, um celular, um carro, né? Ele vem com um manual, Tem um né? manualzinho De lá. como é que ele funciona, quando dá defeito, o que você deve fazer, como é que você utiliza ele da melhor maneira possível, como é que limpa, etc e tal. Certo. Esse manual de instrução foi dado à humanidade no Monte Sinai para Moisés. E ali começou a Torá. As tábuas da lei, né? As tábuas da lei. A Torá, os mandamentos. Sim. E Moisés escreveu a Torá. Uhum. Que, para quem não sabe, não é apenas um livro judaico. Todo mundo tem uma Torá em casa. Sim. Porque a Torá é o Pentateuco. É o Pentateuco, exatamente. É? A Bíblia, né, a pessoa tem até lá Deuteronômio, né? Se não me engano. Êxodo. Gênesis, na verdade, Êxodo, Gênesis, Número, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E só que a Bíblia tem ainda até Apocalipse, É. né? Mas a Torá tá lá dentro. A Torá são esses 5 primeiros livros Certo. de Moisés. Uhum. Aí depois, os outros livros que vieram depois da Bíblia, né, que estão organizados posteriormente, invariavelmente eles apontam para a Torá. Sim. Porque todo profeta, todo personagem bíblico, seja na vida dele, na história do que ele viveu, ou na profecia que ele fez, ele está essencialmente de acordo ou partindo da própria Torá para o trabalho espiritual dele. Certo. Não tem outro jeito. Uhum. Por quê? Porque a Torá é o manual do ser humano. Sim. Como é que a gente funciona, Uhum. por que a gente foi criado e o que é que eu estou fazendo aqui, como eu ultrapasso o limite daquilo que é chamado humano. Uhum. Certo. Ok? Nesses 5 livros tem toda a essência da sabedoria. Uhum. Os outros, eles são muito importantes também, mas eles estão sempre apontando para essa parte principal, que são os 5 primeiros livros. Eles são explicações, comentários, acréscimos, mas sempre em cima dessa, vamos dizer assim, dessa base teórica
principal, desse manual de instrução principal que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. No Só que Pentateuco. quando eu abro Certo. esses 5 livros, eu vou ver um livro praticamente de história. Uhum. Eu vou ver lá a criação do universo, Adão e Eva, a serpente, a expulsão do paraíso, Caim matando Abel, a maneira como a coisa progrediu até a humanidade degringolar e aparecer Noé, vir o dilúvio. Uhum. Eu estou vendo uma narrativa de história ali. Sim. Essa narrativa ela é importante, ela tem uma série de significados, uma série de ensinamentos, Uhum. mas por trás dessa narrativa está o manual de instrução do ser humano de como é que a gente funciona. Certo. Como é que eu decodifico essa história que está lá em 5 livros para entender exatamente quem eu sou, por que eu fui criado, o que eu estou fazendo aqui e como que eu atinjo a meta que foi fixada para mim. Uhum. Né? Porque eu fui criado com algum motivo. Então, Sim. alguém fez esse microfone. Né? Uhum. O camarada que fez esse microfone tinha um objetivo para ele. Ele tem que capturar a voz e transmitir. Certo. Se ele está fazendo isso, ele está na sua plenitude. Uhum. O ser humano também. Sim. Só que a gente não sabe Uhum. qual que é a nossa função. Então a gente inventa. Então um vai ser médico, outro vai ser professor de cabalá, outro vai ser caixa de supermercado, carteiro, vai ser Sim. engenheiro. Aham. Isso tudo é uma coisa que a gente inventou. Uhum. É um paralelo, porque como a gente não sabe o que fazer da vida, a gente vai viver a vida do jeito que a gente sabe. Por causa da busca individual, Né? né? Exato. Mas existe uma coisa muito mais profunda para nós que está escrita ali no livro. Sim. E a Kabbalah vai decodificar esse manual. Não só como se fosse um vocabulário explicando as coisas ali, mas é um processo que a gente, ao estudar e pôr em prática, promove uma mudança nas nossas expectativas e uma mudança na nossa própria alma. E isso vai causar uma abertura espiritual que vai caminhar junto com a minha capacidade de entender o que está na Bíblia. Mesmo que eu já tenha estudado Kabbalah, Uhum. o meu entendimento do que está escrito ali depende não só da Kabbalah que eu estudei ou da Kabbalah que eu pratiquei, mas do quanto internamente eu mudei. Se essa mudança interna aconteceu, eu consigo entender com mais profundidade a Bíblia. Se ela não aconteceu, não tem rabino gênio no mundo Que vai saber que vai estudar. conseguir me transmitir, mesmo que ele tenha alcançado isso. Uhum. Certo. Porque se eu tô fechado, pode ser o melhor rabino do mundo, ele vai me explicar da melhor maneira, eu não vou conseguir entender. Uhum. Então o que a Kabbalah vai dizer? Ela vai ser teórica por um lado e por outro lado extremamente prática. Ou seja, se você não fizer isso e alguma coisa não mudar dentro de você, o teu entendimento sempre vai estar limitado. Uhum. E com o entendimento limitado, a sua prática também vai estar limitada e o seu sim. desenvolvimento também vai estar Não limitado. vai ter crescimento. E aí o que acontece? A coisa, só para dar um exemplo sobre Sim, essa limitação, sim. aqui no Ocidente, a gente chama esses 5 primeiros livros de Moisés de Pentateuco. Pentateuco, exato. Né? O que quer dizer Pentateuco? É uma palavra grega que, se a gente tentasse traduzir aqui, vai significar volume em 5 Tem partes. 5, penta, né? Aham, sim. Né? Penta quer dizer 5. Isso. Esse Pentateuco é como se fosse um livro com 5 capítulos. Uhum. Ou 5 historinhas diferentes, né? Volume em Sim. 5 partes. Cara, assim, a gente mantém, né? O Ocidente manteve o nome em grego. Para quem tá agora na nossa época, talvez até dê um certo charme, Sim. né? O nome tá em grego, parece que é importante quando a gente não traduz, né? Pentateuco deve ser alguma coisa Inteligente, legal, né? Eu gosto dessa inteligente, palavra. intelectual, elevado. Aham. Mas quando você olha a tradução da coisa, volume em 5 partes, é quase que um sacrilégio, um pecado. Uhum. Agora, quando você olha o mesmo conjunto de livros escrito por Moisés dentro do hebraico, eles chamam Torá. Uhum. O que significa Torá? Instrução. A palavra Torá significa instrução. Que É o tipo de manual, instrução? né? É o manual de instrução do Sim. ser humano. É a instrução do Criador para a criatura. Uhum. Já é muito melhor que Pentateuco. Agora, tem lá alguns segredos espirituais no hebraico, na maneira como se escreve o hebraico, como a coisa é feita, que quando você olha para a palavra Torá, eu tô falando aqui em português, evidentemente, quando a gente pronuncia Torá, certo? Certo. Se eu pegar essa sílaba que está no meio, é Or, né? Torá. Esse Or, em hebraico, significa luz. Sim. Então, já tem um segredo no próprio nome, é a instrução da luz. Da luz.
ali. Certo. Isso tem muito mais significado, é muito mais fascinante para a gente estudar do que o volume em 5 partes. Sim. Por que foi chamado volume em 5 partes? Aqui a gente já começa a perceber a diferença de entendimento do mesmo texto. A diferença de tratamento que os judeus dão, que os ocidentais cristãos aqui que a gente daria. Eu vou chamar o negócio de Pentateuco, a partir do grego, dando uma descrição, digamos assim, física, né? É um livro em 5 partes, né? Ao passo que dentro do hebraico, a descrição do mesmo conjunto de livros, ela aponta não numa direção física como o grego, mas numa direção espiritual. Isso aqui é a instrução da luz. Sim. Então, só aí a gente já começa a perceber a diferença de tratamento, de entendimento e de possibilidade que eu tenho de interpretação do texto bíblico. Avançando aqui, a Torá, a Kabbalah significa receber. Ela vem de uma outra palavra hebraica que é lekabel. Lekabel. Né? Kabbalah, recepção. Lekabel é receber, que é o substantivo primitivo. Certo. Por que receber? Primeiro, porque essa é a nossa condição. Né? O tempo todo, o ser humano precisa de alguma coisa. Carência é a essência do ser humano. Sim. Né? As pessoas que estão ouvindo a gente agora aqui no podcast estão recebendo a informação. Exato. Né? A pessoa parou para ver, parou para assistir porque ela quer saber alguma coisa e se ela continuar assistindo é porque interessou, Sim. porque ela tem um desejo. Certo. Desejo é um sinal de uma falta. Falta alguma coisa em mim, eu vou buscar. A buscar para receber. Se eu bebo um gole d'água, eu tô com sede. Sim. Se eu como alguma coisa, eu tô com fome. Se eu paro e não faço nada, é porque eu tô cansado. Exato. Eu tô sempre buscando satisfazer algum desejo de alguma coisa que naquele momento eu não tenho. Certo. Essa é a história do ser humano. Ele é o receptor. Aham. Tecnicamente, para Kabbalah, o Criador, Deus, ele é o doador. Então, essa relação é muito natural da maneira como a gente se relaciona com Deus, onde eu sempre acho que ele tem que me dar alguma coisa. Esse é o processo natural, não tem nenhum erro, nenhum pecado nisso daqui. Né? Se ele me criou como receptor e ele é o doador, ele vai preencher tudo aquilo que eu preciso. Sim. Mas vejam, se for só isso para sempre, isso também é um sinal de que eu não fiz nada ao longo da minha vida, eu não evoluí, eu não avancei de forma alguma. Porque, vamos pegar esse microfone de novo. Certo. Ele foi criado para capturar a voz e transmitir o sinal para as pessoas poderem me ouvir. Para ouvir você, para ouvir todo mundo. Sim. Eu não posso ser como um microfone, que fui criado microfone e vou morrer microfone. Isso é muito pouco. Quando o Criador criou o universo, ele não estava montando Lego. Sabe? Sim. Vou fazer aqui uma cidadezinha de Lego. E depois que eu terminei, eu vou ficar olhando para aquelas pecinhas ali que montou lá, sei lá, a Torre Eiffel, montou o Cristo Redentor meio quadradinho ali. Tá, eu terminei de montar e agora, o que eu faço com isso? Nada, né? Lego só serve para montar. Depois que você montou, você não tem o que fazer com aquilo. Já acabou ali. Até a graça. Acabou, você fica olhando, né? Sim. Você pode achar bacana, pode desmontar e montar de novo, mas assim, não avança. Sim. O microfone não avança. O Criador, vamos dizer assim, ele é mais inteligente. Sim. Ele é mais sensato, ele é mais sofisticado do que isso. Então ele não vai criar o universo inteiro para a coisa ser estática. Então existe um movimento no universo que é natural, onde, no caso do ser humano, a gente foi criado para evoluir para uma outra situação que não é a situação original nossa. Entendi. Então eu não sou um objeto como uma caneca ou como um microfone. Só que a gente não sabe disso. Eu preciso receber essa nova condição que eu ainda não tenho, porque a mecânica geral entre a espiritualidade e a matéria é essa. A matéria recebe da espiritualidade, digamos assim. O ser humano recebe do Criador. Então, quando deram um nome impossível de precisar como é que foi que isso aconteceu de Kabbalah, é porque foi compreendido que a próxima etapa eu preciso receber do Criador. E como que eu faço para receber isso? Está escrito lá no Pentateuco, na Torá. Mas quando eu olho para lá, eu não consigo traduzir isso de forma que eu entenda o que é que eu preciso fazer. Certo.
Para isso eu vou precisar da Kabbalah para decodificar o que está na Torá, que é o conhecimento mais profundo. Isso não significa que o entendimento que eu já tenho, que eu aprendi do padre, do meu pastor, ele está errado. Não. Aquele ali é um momento do entendimento. Existe uma outra coisa Um todo, né? maior, Sim. mais complicada. Você recebeu uma instrução, tem uma outra instrução agora, depois tem uma outra e assim por diante. E a Kabbalah vai servir para isso. Como que eu recebo o próximo nível, a próxima fase. Entendi. Mas, uma coisa importante, não tem nada a ver, absolutamente nada, nenhuma conexão com a matéria. Porque as pessoas, às vezes, estão ouvindo aqui, elas vão falar, então agora eu tenho, sei lá, uma posição financeira, eu tenho um nível de relacionamento, sei lá, tô sozinho. E a Kabbalah vai me resolver. Se eu aprender isso, eu vou aprender como receber um namorado do Criador. Como receber uma conta bancária diferente. Uma nova profissão. Não. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de receber o próximo nível, é um nível de entendimento, de transição da consciência, onde você começa a sair da matéria, digamos assim. Você começa a viver uma outra realidade. Isso virá gradualmente com o estudo da Kabbalah. É a sua evolução, né? Que, consequentemente, vai fazer você um melhor ser humano. Isso. E a consequência disso, se você já está no nível mais avançado, é que você, essencialmente, de verdade, se torna uma pessoa melhor. Melhora de vida, mas melhora isso de tudo. É só o efeito colateral, tá? Certo. Agora, como a gente está muito focado na matéria e a gente não tem nenhuma experiência com essa espiritualidade real e concreta, a gente vai chamar a Torá de Pentateuco. Vai fazer uma descrição física do que é a coisa, volume em 5 partes. E quando eu começar a ler a coisa, eu sempre vou interpretar do ponto de vista material. Vou interpretar que Deus tem que me dar as coisas, tem que me livrar dos problemas. E não é isso. Sim. Porque até os problemas que você está enfiado, eles foram enviados para você por Deus e eles têm um objetivo. Que é te conduzir para essa outra etapa. Exato, entendi. Para fazer você Entendeu? evoluir. Se eu não perceber isso, eu fico andando em círculos e, vamos dizer assim, sofrendo sem precisar. Porque a natureza, que é uma, digamos assim, uma ferramenta do Criador, ela vai estar o tempo todo me cercando porque tem um objetivo para ser cumprido. Certo. Se eu ficar evitando isso, imagina um garoto que tá na escola, é meio preguiçoso, não gosta de estudar. Se ele evita, mata a aula, o que vai acontecer? Ele vai ter que repetir de ano e ainda vai levar uma bronca quando chegar em casa. A vida dele piora. É melhor que ele flua na direção certa, aprenda, do que ficar resistindo, porque o sistema é maior do que ele. E assim, ele não consegue, você não consegue lutar com uma coisa que é muito maior do que você. Exato. Por teimosia, você vai ficar 40 anos no deserto andando. Isso. Ali é um desses exemplos. Uma dos ensinamentos é isso, mas tem outras coisas ali também. Mas se eu não entender isso, eu vou atrasar tudo. E o problema é assim, o Criador não tem problema com isso porque ele é eterno e tudo para ele é instantâneo. Então ele não sente isso como ruim. Para ele tanto faz. Agora, eu que estou numa condição onde eu percebo tempo e espaço, se eu atraso tudo, sou eu que vou sofrer. Exato. Então a Kabbalah vai ser, no final das contas, uma sabedoria que vai ensinar como eu recebo a luz do Criador. A iluminação do Criador. Toda a instrução está contida na Bíblia. Não só no Pentateuco, não só na Torá. A Torá é o principal. Mas também na Torá oral, também no Talmud, também nos outros livros do Tanar, que é o Antigo Testamento. Tanar? Tanar. É o conjunto de livros do Antigo Testamento. Está tudo escrito lá. Quando a gente fala do Evangelho, a gente tem que falar disso, né? Quando a gente fala do Novo Testamento, é importante um parênteses aqui. Oficialmente, o Novo Testamento não é apontado pelos cabalistas em nenhum momento. Então, por exemplo, você vai ver cabalista eventualmente se referindo aos Salmos e explicando os Salmos. Certo. Todos eles vão se referir à Torá, como eu falei, vão se referir a um profeta, Jeremias, Amós, alguma coisa assim. Mas você nunca vai ver um cabalista autêntico apontando para Jesus ou para os discípulos. Por quê? Porque é outra religião. Já teve um monte de dor de cabeça, um monte de briga histórica por conta disso. Entre muitos outros motivos, inclusive por respeito
nenhum judeu cabalista vai dar pitaco na religião dos outros. Não seria elegante. Sim. Então, você nunca vai ver um cabalista falando sobre Jesus. Mas dando aula, né, que a gente dá aula há alguns anos já, sempre quando a pessoa começa a entender com mais profundidade o que a Kabbalah está dizendo, ela começa a olhar e fala, puta, então era isso que estava ali no Evangelho. Ela começa a entender, inclusive, um outro sentido do Evangelho. Por quê? Porque Jesus era um judeu que ensinava a Torá. Uhum. Então, se ele ensinava a Torá, com toda a profundidade que ele tem, independente de como você imagina o que ele era, porque para algumas pessoas ele pode ser um grande mestre, né, um grande sábio, um santo, o próprio verbo encarnado, e tem gente até que acha que ele era um ET. Né? Sim. Não importa. Sendo ele superior da maneira como ele era, e sendo um judeu, ele sempre ensinou Torá. Então ele sempre ensinou, entre aspas, Kabbalah. Certo. Só que ele usou uma linguagem diferente, porque dentro do judaísmo existia, e ainda tem bastante disso até hoje, a ideia de que a pessoa precisa estar preparada para isso. Uhum. Portanto, os discípulos sempre eram escolhidos a dedo pelo cabalista, e sempre dentro do judaísmo, porque o judaísmo, de forma natural, prepara a pessoa para o ensinamento da Kabbalah. Sim. E eu desconfio aqui, não posso afirmar isso com certeza, que o projeto de Jesus era extrapolar esse limite e falar, não, essa coisa precisa ser expandida para fora, mesmo que seja mais difícil. Então, eu preciso começar a ensinar com uma linguagem diferente, porque a educação judaica ela é muito diferente da educação não judaica. Uhum. Né? Então Jesus usou uma linguagem um pouco diferente, mas quando você começa a entender os exemplos, as histórias, as parábolas, etc., inevitavelmente você conecta isso com a Torá e inevitavelmente você conecta isso com a Kabbalah depois. Uhum. Então eu, particularmente, isso é uma coisa minha, tá? Não é padrão, né? Uhum. Isso é uma coisa minha. Eu consigo reconhecer algo da Kabbalah no Evangelho, bastante até. Entendi. Outras coisas eu acho que não, que deve ter acontecido alguma coisa aí ao longo da história. E aí eu me sinto à vontade para falar dessa forma. Mas oficialmente um judeu, um cabalista, eles nunca vão se referir a Jesus. E se você perguntar, eu falo, não, isso aí é de outra religião, não tem nada a ver com a gente. Mas a Kabbalah ela vai estudar a Bíblia inteira ou apenas o Pentateuco? Então, no oficial da Kabbalah, no tradicional, naquilo que é a Kabbalah autêntica, é só o Antigo Testamento. Certo. Entendi. Por esses motivos que eu tô falando aqui. Agora, pensa só o quanto que é doloroso só pra gente pensar. Imagina só o quanto que é doloroso, além da questão de respeitar a outra religião, e aí eu não vou me referir a outra religião, tentando eu, que sou, por exemplo, judeu, imagina um judeu, né? Se ponha no lugar de um judeu, de um rabino. Imagina você, rabino, se você é uma pessoa razoavelmente inteligente e educada, por mais que você seja um bom rabino, um rabino considerado, consagrado, não vai ser educado nem inteligente da sua parte você querer dizer para um cristão que não participa da sua religião que o entendimento que ele tem lá do evangelho não vai, né? Não é daquele jeito, é do jeito que você está falando. Isso seria um tremendo desrespeito. Então eles não entram nisso. Falta de ética, né? Falta de ética. Então isso não entram nisso. Uhum. Mas não é só esse motivo. Agora imagina do outro lado, o povo judeu, que é um povo sempre sofrido, sempre perseguido. Exato. Imagina só, na história. Tem um momento da história do Império Romano. Sim. O Império Romano oprimiu o povo judeu em Israel. Todo mundo estava controlado por uma força exterior que não tinha nada a ver com o judaísmo, a força pelos romanos. Sim. Os romanos podiam matar, exigir impostos, o que eles quisessem do povo judeu. Aí surge, em algum ponto ali, esse incrível personagem chamado Jesus. Esse personagem ele se descola um pouco do judaísmo e quando ele começa a representar uma ameaça, ele é crucificado. Sim. Imagina, Sim. O camarada foi morto. Mesmo que a gente tenha aprendido aqui no Ocidente que quem pediu, quem exigiu a crucificação tenha sido os judeus, Sim. né? Mas quem executou, quem tinha a ferramenta, quem tinha a prática da crucificação, eram os romanos que também crucificavam, matavam e oprimiam os judeus.
Como é que pode, na cabeça de um judeu, e aí é óbvio que eu não vou entrar muito nisso para não ferir a sensibilidade de ninguém, Sim, mas como é que pode, na cabeça de um judeu, aceitar a religião cristã, que na origem dela, 2000 anos atrás, é católica, apostólica, romana? Como é que eu posso acreditar que Roma é a fonte da religião totalmente opressora. quando ela matou Cristo e ainda oprimiu o meu povo? Sim. Então é muito difícil para um judeu aceitar isso. Faz sentido. Porque se o meu povo foi escravizado por Roma e o cristianismo é a religião romana, eu não posso ir nessa. É mais ou menos como se na época de Moisés o povo hebreu tivesse que aceitar a religião egípcia, que estava escravizando eles, entende? Então isso é muito difícil. Tem muita sensibilidade aí. Sim. Então, a gente nunca vai ver oficialmente nenhum comentário de nenhum rabino por todos esses motivos a respeito da Kabbalah. Mas eu, particularmente, o Marcel, única e exclusivamente o Marcel, eu olho e reconheço elementos quando eu observo o Evangelho. Eu reconheço o modus operandi, a mecânica toda ali. Na questão do Até Novo porque Testamento, você tá falando, né? Jesus está o tempo todo apontando para a Torá. Sim. Ama teu próximo, ama teu Deus acima de todas as coisas, etc. E tal. Tem Isso sempre tudo a são mandamentos que referência estão da na Torá. Exato. Né? No Antigo Testamento.